Tribunal de Contas do Estado vai recorrer da decisão judicial que derrubou a medida cautelar da Corte, suspendendo a execução do contrato para a construção da ponte lá na Baía de Guaratuba. A Corte informou que pretende ajuizar o recurso na próxima semana. A representação vai questionar uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que acatou um mandado de segurança impetrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, o DR. O órgão estadual questionou na Justiça a liminar proferida pelo conselheiro Maurício Requião no final do ano passado e foi seguida por unanimidade pelos demais integrantes do Tribunal de Contas do Estado. Na decisão, o plenário da Corte determinou a suspensão da execução do contrato firmado pelo DR com um consórcio de empresas para a construção da ponte sobre a Baía de Guaratuba. O motivo da suspensão foi a exigência prevista no edital de que os licitantes comprovassem ter executado, em uma única obra de ponte, 5 requisitos de engenharia. Em uma avaliação preliminar, os conselheiros do Tribunal de Contas consideraram que essa exigência pode ter restringido o caráter competitivo da licitação. A medida adotada pelo TCE atendeu um pedido da construtora Gaspar S.A. do Rio Grande do Norte, que ofereceu a proposta mais baixa para executar a obra. O valor foi de R$ 386.799.000, mas a empresa foi desclassificada. Entretanto, a ordem judicial derrubou a liminar do Tribunal de Contas, então autorizando o consórcio Nova Ponte, responsável pela obra no litoral, a retomar os procedimentos para obter o licenciamento ambiental e prosseguir com os trâmites desse projeto. Agora, o Tribunal de Contas informou que vai recorrer dessa decisão do TJ Paraná. Em manifestação divulgada ontem, o presidente da Corte, Fernando Guimarães, ressaltou que é necessária a preservação das prerrogativas constitucionais da Corte. O conselheiro ainda reforçou que o recurso será apresentado e tem como objetivo reformar a decisão que questionou a competência do tribunal para sustar a execução de contratos administrativos assegurada pela nova Lei de Licitações e Contratos e em consonância com as atribuições das Cortes de Contas. Tá aí, portanto, vamos lá. Esse caso é interessante. Primeiro, que trata uma questão técnica e que tem que ser debatida mesmo nos tribunais. Percebam que o desembargador que deu a liminar, sustando essa questão que o TCE fez de tentar impedir que o contrato da ponte avance, ele é muito claro. É o desembargador José Laurindo de Souza Neto, teve aqui inclusive recentemente no Jornal Manhã Paraná. Ele colocou lá no texto uma coisa que é óbvia, mas as obviedades precisam ser ditas. A Constituição, ela atribui aos tribunais de contas a competência para sustar atos administrativos, um procedimento licitatório ou uma sucessão de atos administrativos. Mas em matéria de contratos, a Constituição não dá esse poder aos tribunais. O que eu quero dizer? O Tribunal de Contas, ele pode agir até o contrato ser assinado, em todo o procedimento pré-contrato. Depois que o contrato é assinado, como é o caso em questão, isso só cabe ao Poder Judiciário. É isso que diz a Constituição e é isso que diz, inclusive, o texto da decisão do desembargador José Laurindo de Souza Neto, que era, né, o presidente do TJ, inclusive, agora deixa o cargo hoje para passar o desembargador Kepping, conforme adiantamos na primeira reportagem aqui trazida pela Bia. Então, é importante restabelecer a ordem das coisas nesse país. Então, essa questão jurídica precisa ser debatida. O conselheiro Guimarães está ali agindo de forma corporativa, está na função dele, está no papel dele, de tentar defender a corte. Perceba que ele frisa lá, eu não quero debater o mérito, estou debatendo a questão técnica da questão. E é verdade também que há muito pouca questão jurisprudencial sobre o assunto, é uma questão nova. Os tribunais de contas estão querendo assumir novas funções. E aqui eu não estou debatendo se eles têm que fazer isso ou não, até porque eu acho a missão do Tribunal de Contas essencial. Eles cuidam do nosso dinheiro, então eles têm que ter ali várias ferramentas sim para poder atuar de maneira efetiva. Mas quando realmente está dentro da lei e quando realmente é necessário. Que eu vou entrar na segunda questão agora, a questão política. Que é a questão política. Essa decisão de suspender o contrato lá na Ponte de Guaratuba é do Maurício Requião, que é irmão do Roberto Requião, que é um candidato que disputou a eleição e perdeu com o atual governador Ratinho Júnior.
Me parece que há uma certa mágoa ali. Até porque juristas com quem eu conversei dizem que a decisão do Requião, Maurício, do irmão, é frágil. Até por isso foi derrubada na justiça. Então, é muito mais protocolar essa questão agora desse recurso ao Tribunal de Contas do Estado do que realmente necessária. Vamos ver o que vai fazer o judiciário. É importante que os homens públicos se pautem pelo interesse público e não por rixas pessoais, familiares ou sei lá, qualquer outro motivo que seja. A ponte é necessária. O Paraná espera a ponte há mais de 30 anos. Não dá para fazer chincana jurídica porque não gosta desse ou daquele, porque não gosta disso ou daquilo. A ponte é necessária. Nós precisamos avançar com isso. Já prometeram demais essa questão. Já vi maquete, desenho colorido em todas as gestões desde 89 para cá dos governos do estado. E ninguém fez nada. Aí quando chega lá alguém e quer levantar a ponte, fica encontrando várias travas. Quando não é, os ambientalistas radicais são setores fanáticos do Ministério Público. Quando não é isso, é o Tribunal de Contas que tenta achar ali qualquer problema para tentar atrasar um pouco mais. Olha, talvez essa seja a ponte mais difícil de construir da história do planeta, viu, Pedroso? Olha, tá mais fácil talvez até sair a linha verde do que talvez a ponte conseguir finalmente sair do papel. E assim, vamos com calma. Esse restabelecimento da ordem do mar que foi fundamental. Por quê? Porque entender o cronograma, a ordem lógica das coisas, garante também, ouvinte, você compreender quais são os interesses que estão ali. Agora, o Mark acertou, o Tribunal de Contas agora defende muito mais as suas prerrogativas do que o assunto que está sendo discutido, do que o assunto em tela. Porque, olha só, quando a gente está discutindo o princípio que gerou essa decisão do Tribunal de Contas do Estado, eles estavam dizendo, olha, uma empresa que entrou com recurso, porque ela diz que a forma como o edital construiu os pré-requisitos, ele impediu uma ampla concorrência. Então eles exigiram o quê? Que quem pudesse concorrer a essa obra tivesse a experiência de uma certa complexidade de instituições ali, de questões de engenharia, que já tivesse executado questões semelhantes, todas juntas. Porque não adianta você, olha, já fiz aqui uma obra estaiada, já fiz aqui uma obra no mar. Tá, mas já fez tudo isso junto, já teve que conciliar todos esses elementos, toda essa complexidade numa obra só? Não, nunca. Então, quem nunca tinha feito algo assim, não é aqui na ponte do Paraná que vai aprender. Basicamente foi esse o racional utilizado ali pela Secretaria de Infraestrutura quando desenhou junto com o DR esse edital. E eles estão certos. Porque muitas vezes a gente olha, Marco, que as pessoas discutem contratação de obra pública e falam, não, o ideal é que seja o menor preço. Concordo com vocês. Quanto menor o preço, melhor, desde que a empresa que vai realizar a obra tenha condições. Senão a gente fica nesse chove no molho. Eu citei aqui a obra da linha verde e a gente vive isso. Uma empresa começa, depois não consegue levar a obra adiante, para, ou pede um aditivo, ou pede uma coisa, pede outra, e as pessoas ficam ali paralisadas. Pense isso numa obra como a ponte ali que vai ligar Guaratuba. Não faz sentido algum. Então é melhor que a obra aconteça, por mais que aquela empresa tenha um valor adicional, o custo social de você ter que paralisar a obra ou levar um tempo maior, Mark, é muito maior. Então os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, todo mundo que está ali de alguma forma envolvido, tem que entender qual é o real interesse das pessoas, o real interesse da população paranaense. A gente tem vivenciado aqui os problemas com a 277, os problemas com a Estrada da Graciosa. A gente não pode admitir que o litoral paranaense siga dessa forma, isolado. A ponte é uma necessidade urgente e todos os atores e homens públicos ali envolvidos têm que ter essa mesma sensibilidade. O que não dá mais, Mark, é para virar palanque. Em muitos momentos a gente vê que a ponte, o pedágio, eles compõem ali um palanque de muita gente na história política do Estado.